Uau, Henrique! Realmente sua explicação sobre o ciclo de Krebs foi impecável, cara. Perfeita. Tá de parabéns. Eu não tenho mais dúvidas sobre o assunto. Mas já que você começou, acredito que seja meu dever terminar. Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre a cadeia respiratória, que na minha opinião, é o processo mais complicado e o último processo, aliás, da respiração celular. Então, galera, presta atenção aí. Quem estiver dormindo, ó, você mesmo. Vamos acordar, que agora, ó, vamos começar essa porcaria. Então vamos lá. Então tá bom. Então vamos falar sobre a cadeia respiratória, por que que ocorre, certo? Então a cadeia respiratória ocorre, né, para a produção de ATP, certo? Mas aí você fala, mais ATP? A glicose já não é para produzir ATP? Sim, é. Só que a cadeia respiratória ela produz também para a célula usar, porque bastante nunca é o demais, certo? Então, mas como que ele produz? Ele produz aqui olhando na parte superior do seu vídeo, ele produz usando NADH e o FADH2. NADH, como você já sabe, né, como você já viu, foi da glicólise, e o FADH2, como o excelentíssimo Henrique explicou, veio do ciclo de Krebs, certo? Então você usar essas duas. Mas primeiro vamos falar sobre onde ocorre, certo? Que ocorre na mitocôndria, certo? E ocorre na mitocôndria por alguns motivos. Primeiramente, vamos explicar o que é mitocôndria, certo? Vamos falar sobre a estrutura da organela mitocôndria. Simplificando demais, assim, demais, a mitocôndria pode ser dividida em duas partes: a parte externa e interna, como pode ver aqui, certo? E também nas cristas mitocondriais, que é onde ocorre o processo da cadeia respiratória, certo? Então, está mais ou menos explicado. Então, voltando aqui para cima. Você pode ver aqui que o quadradinho, né, ele dá zoom bem numa dessas cristas, certo? Mas ocorre em todas as cristas, o mesmo processo. Então tá. Então vamos começar explicando essa imagem que parece meio confusa, mas depois ela fica mais. Relaxa. Então tá. Na verdade não. Tá. O roxo, os negocinho roxo aqui, essas massinhas roxas, são proteínas, tirando essa daqui que é uma enzima. E essa aqui é uma estrutura, certo? Então, essas aqui são proteínas, e essas aqui são uma enzima, certo? Então eu vou falar o nome dessas proteínas e dessa enzima. Perdão, eu vou ter que ler porque o nome é muito complicado. Dessa primeira aqui, ó, ela se chama FADH2, perdão, né? Aqui. Essa daqui se chama cadê? NAD-Q redutase, certo? Essa daqui, a segunda, se chama FADH2Q redutase. Essa grandona aqui se chama citocromo C redutase. Essa pequenininha aqui em cima se chama citocromo C. Essa daqui, né, essa outra maiorzinha aqui, se chama citocromo C oxidase. E essa enzima aqui se chama ATP síntase, ou sintase, né? Tá bom. Então vou começar a explicar agora realmente o processo da cadeia respiratória. Tudo bem. Então, chega aqui o NADH e o FADH2 dos processos anteriores, certo? Ele chega aqui e, como eu falei, o NADH é uma molécula que ela absorve elétrons de hidrogênio, elétrons e prótons de hidrogênio, nesse caso elétrons. Mas ela absorve então energia, certo? Então ela vai chegar aqui e vai usar esse elétron que ela absorveu do hidrogênio aqui, né, na parte da quebra molecular, e ela vai jogar dentro dessa proteína aqui, certo? Mas ela simplesmente joga porque ela quer? Não. Esse elétron está sendo atraído por esse O2 aqui, ó, certo? Esse oxigênio. Mas e de onde vem o oxigênio? Esse oxigênio vem da sua respiração. Então você respira, o oxigênio entra dentro da sua célula, dentro da sua mitocôndria, depois ele fica aqui para usar como ímã para atrair essa energia, esse elétron, perdão. E esse elétron, ele é super carregado, ele é muito, muito carregado, ele tem muita energia dentro dele. Então ele vai passando aqui, ó, atraído pelo oxigênio, mas só que ele vai passando nesses caminhos delimitados, como se fosse linha de trens, né? Então ele chega aqui, aí quando ele chega aqui, tem um pequeno detalhinho também que precisa saber, né? Que para ele passar nesse buraco aqui, né? Nesse espaço aqui, ele precisa de uma outra molécula que se chama ubiquinona. Ubiquinona. Então a ubiquinona chega, faz ele passar por aqui, aí ele vai passando por todas, chega cá, passa pra cá, e chega aqui, certo? Quando ele chega aqui, ele vira H2O, vira água, né? A mesma coisa com o FADH2. O FADH2 solta, né, esse H, vem pra cá, passa por aqui,
vira H2O, certo? Mas aí você fala, tá, mas está passando e daí, certo? Como eu falei, esses elétrons eles são muito carregados, ou seja, enquanto eles estão passando nessas linhas de trem, eles estão liberando energia, certo? Eles estão meio que dando energia para essas proteínas. Então, é uma energia, é uma molécula de elétron, um elétron, perdão, muito carregado, ele passa e ele vai deixando energia no caminho, certo? Aí, essa energia, ela é usada para fazer o quê? Aqui embaixo se encontram vários H+, certo? Dá para ver aqui na imagem, só que aqui eles já estão em cima. Esses H+, são o quê? Eles se encontravam aqui e quando eles passam para cá, porque por causa dessa energia, né? Quando eles vão para cá e eles vão para a parte externa da membrana, o que acontece? Como eles são positivo, eles vão se sentir atraídos pelo lado negativo, que ocasionalmente está dentro da membrana, certo? Na parte interna da membrana. Então o que é que acontece? Como positivo atrai negativo e negativo atrai positivo, eles vão querer entrar, certo? Só que não pode entrar em qualquer lugar, não é bagunça aqui não é bagunça. Então eles têm que entrar por essa outra estrutura aqui, que é a enzima, certo? Oxidase. O que acontece? Quando o H+ ele passa por ali, é como se fosse um gerador. Na verdade é igualzinho um gerador. Ele vai fazer ela girar, certo? E quando ela gira, ela vai produzir um íon, né, de fosfato, certo? Aí chega um ADP aqui boladão, absorve esse íon de fosfato e vira um ATP. Então, virou um ATP, certo? Aí tá a formação do ATP. Aí depois desse desculpa, ATP passa por essa estrutura e volta para a célula. E aí depois é só alegria, né? Porque aí é glicólise, e aí volta todos os processos, é um ciclo, certo? E esse NAD, né, que depois vira NAD+, e esse FAD, eles voltam de novo para os processos anteriores, que era glicose e ciclo de Krebs, certo? E acho que mais uma coisa que vale ressaltar é que o NADH, né, esse elétron que ele solta tem muito mais energia que o do FADH2, certo? Então no NADH ele produz 3 ATPs e no FADH2 ele produz apenas 2, certo? E o que acontece? Esse processo aqui, ó, do ADP absorver o íon de fosfato e virar um ATP, isso se chama, é o que dá o nome do processo, praticamente, de fosforilação oxidativa, certo? Fosforilação oxidativa é o nome desse processinho aqui. Não é o do inteiro. Isso aqui é uma respiração, uma cadeia respiratória. O nome desse processinho aqui é a fosforilação oxidativa, certo? E é isso. Espero que tenha dado para entender bem. E é nóis, galera.